Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o conceito do livre-arbítrio, como esta definição que normalmente você vê por aí está completamente equivocada. Vamos nessa? Pois bem, costumam-se dizer que a definição de livre-arbítrio é a capacidade que o homem tem de agir de forma contrária à sua natureza, né? Esta é a definição normalmente mais utilizada por muitos, da teologia, inclusive reformada, né? Dizem que é essa a definição. E então afirmam ainda que somente Adão e Eva tinham livre-arbítrio, porque somente eles eram capazes de agir contrária à própria natureza. E aí, quais são os problemas que existem nessa afirmação? Vamos lá. Primeiro que dizem que somente Adão e Eva tinham livre-arbítrio, ou tinham livre-arbítrio, e eles poderiam agir contrário à natureza deles. E Deus não possui livre-arbítrio porque Deus não pode agir contrário à natureza dele. Então veja que esse é o primeiro perigo que essa definição traz, é que se Adão e Eva possuem livre-arbítrio, alguém comunicou a eles esse livre-arbítrio. Ora, quem comunicou a Adão e Eva livre-arbítrio foi quem os criou, ou quem os formou, né? A ideia de fazer com as próprias mãos. É possível, então, que Deus tenha comunicado a Adão e Eva algo fora dele? Então, Deus comunicou o livre-arbítrio a Adão e Eva, mas o livre-arbítrio ele não possui. Como que Deus comunica algo à sua criação pensante, algo que está completamente fora dele? De onde Deus, então, tirou esse livre-arbítrio para comunicar a Adão e Eva? Esse é o primeiro problema que se apresenta nessa definição, de que é ação contrária à própria natureza. O segundo problema que essa definição ela apresenta é que Deus necessariamente ele tem que ter livre-arbítrio. Por quê? Porque ele não pode comunicar nada fora dele. Ele comunicou aos nossos primeiros pais aquilo que é dele. Ele comunicou o livre-arbítrio a Adão e Eva. Logo, se Adão e Eva, antes da queda, possuíam livre-arbítrio, Deus necessariamente teria também de possuir livre-arbítrio. Caso contrário, cairíamos no absurdo de que Deus comunicou a Adão e Eva algo fora, completamente fora dele, tirou de algum lugar, né? E esse seria o segundo problema. E aí a gente começa a entender que é impossível que livre-arbítrio tenha essa definição de que é a capacidade que o homem tem de agir de forma contrária à própria natureza. Então, a gente já começa a perceber que não é possível que livre-arbítrio seja isso, porque nós vamos cair aí nessas incoerências, né? Nessas, não são nem aporias, são de fato incoerências, né? São ilogicidades nessa definição. Porque tanto para Deus como para o homem, seja ele antes ou depois da queda, eles irão continuar agindo de acordo com a própria natureza. Não é possível a nenhum ser, ontologicamente falando, né? Teontologicamente é quando nós estamos falando acerca do ser de Deus. Mas é impossível, ontologicamente falando, que algum ser haja contrário à própria natureza que possui. Ele possui aquela natureza para ele agir de acordo com ela. O ser humano age essencialmente como ele o é, né? Essência e natureza ali, esses conceitos, eles se misturam. Então Deus só pode agir de acordo com a natureza dele. O homem só pode agir de acordo com a natureza dele. Então não tem como o homem agir contrário à própria natureza, seja antes da queda, seja depois da queda. Porque nós já vimos que, por definição, livre-arbítrio não pode ser a capacidade que o homem tem de agir contrária à própria natureza. E diante disso, a gente só pode entender o seguinte, que livre-arbítrio diz respeito à vontade do homem ser livre, né? E nós vemos essa afirmação nos próprios documentos oficiais da igreja, tratando da liberdade do homem como uma liberdade de contingência, a vontade livre do homem, e isso não significa que o homem é autônomo de Deus, né? Então, quando dizem que não há
que o homem possui livre-arbítrio, logo se pensa que o homem age de forma independente de Deus. E também são duas coisas completamente distintas. Nada nem ninguém age de forma independente de Deus, tá? Então a gente começa a entender que livre-arbítrio diz respeito à vontade livre que o homem possui. E ele a possui porque Deus assim decretou. Deus assim quis que o fosse, que a vontade do homem fosse livre. E a vontade do homem livre fez com que ele desobedecesse a Deus lá no Éden, né? Então, o homem agiu no Éden de acordo com a própria natureza e não de forma contrária à natureza dele, porque a natureza do homem é livre, tá? É livre. Então, o homem teve a livre vontade. Então, o homem, antes da queda, ele podia querer fazer diferente. Ou melhor, ele tinha esse poder de fazer diferente. E ele poderia também querer fazer diferente, mas ele não o quis. Tanto é assim que o próprio Deus disse quando vai atrás de Adão, depois da desobediência, Deus diz a Adão: comeste porventura do fruto da árvore que eu dissera para que não comesse? Ora, se Deus dissera a Adão para que ele não comesse do fruto da árvore, é porque ele poderia querer não fazer diferente. O problema é que ele poderia não querer desobedecer a Deus, mas ele quis desobedecer a Deus, né? Ou será que nós vamos dizer que Adão não podia fazer diferente porque Deus decretou a queda de Adão, né? Aí começa as confusões, né? Como é que a gente vai conseguir harmonizar determinadas afirmações, determinadas definições com a Bíblia Sagrada, né? Porque se Deus fala a Adão, pergunta a Adão, comeste da árvore que eu disse para não comer, né? A gente não pode entender que Deus decretou que Adão comesse. O que Deus decretou é que a ação de Adão fosse livre e que Deus não impediria ele de fazer o mal. E isso sim, aí começa a se encaixar de forma mais harmônica de acordo com todo o texto bíblico, né? Então, Adão agiu de acordo com a natureza dele antes da queda. Ele não agiu de forma contrária à própria natureza. Muito pelo contrário, ele agiu de acordo com a natureza dele, né? Ele quis desobedecer a Deus, sendo que ele poderia não desobedecer a Deus, né? No entanto, quando chega depois da queda, Adão continua agindo contra a própria natureza. Mas agora Adão, ele é o quê? Perverso, né? E ele procura sempre o que é bom, porque essa busca pelo que é bom, ela faz parte da estrutura do cosmos, ela faz parte da nossa estrutura. Só que antes da queda, como o homem era muito bom, então ele buscava as coisas boas pelos meios corretos. Agora, com essa perversão, o homem continua a buscar o que é bom, mas pelos meios pervertidos. E quando nós falamos de busca pelo que é bom, nós precisamos olhar para os 10 mandamentos. É ali que está a base do que é bom, belo e verdadeiro. Então, quando o homem, por exemplo, o homem que rouba, por exemplo, ele quer adquirir um bem. E a aquisição do bem não é pecado, é bom você querer adquirir o bem. O problema está nos meios pelos quais ele faz isso. Ele vai roubar agora. Então ele está pervertido. E ele quer fazer assim. Ele quer desobedecer a Deus. Ele não faz isso por conta. Porque ele não tem como fazer diferente. Ele faz isso porque ele quer fazer assim. Tá? E ele não vai conseguir fazer diferente porque ele não quer fazer diferente. Tá? Então ele não vai querer fazer diferente. Então ele vai continuar desobedecendo a Deus por vontade própria. Então ele continua tendo a vontade dele livre. No entanto, agora, Lutero vai trazer a ideia da vontade escravizada. Por quê? Porque ele não tem mais o querer para fazer diferente. Ele quer fazer exatamente da forma pervertida, porque é o que ele se tornou. Então o homem continua agindo de acordo com a sua natureza, depois da queda. Ele agiu de acordo com a natureza antes da queda e continua a agir de acordo com a própria natureza depois da queda. E depois da queda, o homem não quer saber mais de Deus, por isso ele se torna escravo da sua própria vontade. E é essa a defesa que Lutero vai fazer no livro dele, Nascido Escravos, né? Porque o homem passa a ser agora escravizado. Ele quer fazer assim. Não é que ele não tem prazer naquilo, mas ele faz porque ele quer fazer assim. Tanto que quando esse homem ele é regenerado, o querer dele é reativado e ele volta a querer fazer as coisas boas, né? Ele volta a querer Deus. Antes disso, ele foge de Deus. Adão ele fugiu de Deus depois que desobedeceu a Deus. E todos os homens fogem de Deus. Quando Deus os regenera, Deus os ressuscita, Deus os transforma, então esse homem ele passa a querer agir Deus, querer, né, agradar a Deus. Então ele começa a agir de acordo com a sua natureza também, só que agora a natureza dele que
antes era pervertida, ela é uma natureza agora regenerada. E essa natureza regenerada quer buscar a Deus, quer as coisas de Deus. Então, o homem antes da queda, ele agia de acordo com a natureza dele, ou agiu de acordo com a natureza dele. Depois da queda, continuou agindo de acordo com a natureza dele. Depois dele regenerado, continua agindo de acordo com a natureza dele. O que nós vemos aí são os status da natureza sendo modificados. O que nós percebemos é que antes da queda, a natureza de Adão era muito boa. Depois da queda, a natureza de Adão era perversa. Depois de regenerado, ela começa a querer Deus outra vez. Então a gente percebe essa mudança. Então, livre-arbítrio de forma alguma pode significar a capacidade que o homem tem de agir contrária à própria natureza. O homem sempre agiu de acordo com a natureza dele. Nenhuma criatura, nenhum ser, né, teontologicamente falando, é capaz de agir contrário à própria natureza. Isso seria funcionar de maneira contrária como Deus estabeleceu no ato da criação. Então, Deus age de acordo com a natureza dele, o homem age de acordo com a natureza dele, tá? Então, é assim que funciona. Esse foi um vídeo muito breve sobre essa definição aí de livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio não pode, de maneira alguma, significar ação contrária à própria natureza, né? Então, esse foi o nosso vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal, torne-se membro, aqui tem muito conteúdo para quem é membro, são 3 níveis aqui no canal para quem é membro. Você tem um nível ali mais básico, você vai ter acesso a cursos de introdução à teologia, cursos sobre os atributos de Deus, sobre as heresias. Você vai ter no nível 2 ali sobre educação cristã, em que eu trato de fato do que é educação cristã, né? Me aprofundo aí nesse tema e não fica só na parte teórica, né, na parte apenas ali de aprendizado, tem a parte prática, principalmente para você que tem filhos, como educar os seus filhos, como desenvolver uma vida intelectual nos seus filhos desde de a meninice, né? E por fim tem o último módulo 3 ali, que é teologia reformada, em que a gente começa a tratar ali da teologia desde o primeiro século da igreja, como que as coisas foram se deformando e como que nós devemos entender a Bíblia na sua profundidade, tudo bem? Então são 3 níveis aí, o primeiro nível apenas R$ 4,99, o segundo apenas R$ 7,99 e o último apenas R$ 24,99. Você vai ter acesso a todos os conteúdos do nível 2 e do nível 1 também, beleza? Então fique com Deus, até o nosso próximo vídeo, se assim Deus o quiser, porque se Ele não quiser, certamente não irá acontecer.